Hoje é uma quinta-feira. Estamos um pouquinho depois das 18 horas. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma clínica médica de transtornos músculo-esqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto no sentido amplo. Nosso esqueleto não é só osso. E a nossa clínica recebe pacientes desses transtornos músculo-esqueléticos. Eu, sem medo de errar, eu diria que perto de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos músculo-esqueléticos. Porque o assento principal dos transtornos músculo-esqueléticos é a dor e a incapacidade física. Mais dor, mais incapacidade física. Mais incapacidade física, mais dor. Esse é o binômio dos transtornos músculo-esqueléticos. Claro que eles têm sintomas acessórios importantíssimos, não é? Entende? Porque os transtornos músculo-esqueléticos causando dor, quanto mais o paciente se movimenta, dói mais. Então, ele se restringe nos movimentos, ele diminui sua movimentação. E o que acontece? Osteoporose, insuficiências musculares, obesidade, vícios posturais e, principalmente, depressão. Porque são doentes crônicos, são doentes que já buscaram alívio em vários serviços médicos. Entende? E eles são um tanto decepcionados com ciência médica, porque são eternos buscadores de alívio, entende? Então, são esses pacientes, o grosso do contingente que procura a minha clínica. Então, hoje mesmo, né? Hoje mesmo, atendi vários pacientes e a maioria deles estavam em cadeira de rodas. Porque essa cruel jornada do transtorno musculoesquelético, se nada for feito para impedir o avanço dessa cruel jornada, os pacientes vão apoiados nos seus acompanhantes, depois vão de bengala, depois vão de muletas, depois vão de andador e depois vão de cadeira de rodas. Entenderam? Então, a proposta da nossa clínica médica é impedir o avanço dessa cruel jornada de piora do quadro clínico, para colocá-los numa jornada de melhora do quadro clínico. Então, menos dor e menos incapacidade física, ou seja, mais dependência, mais independência, mas independência física, entenderam? Porque se é um aspecto cruel da nossa vida, é nós ficarmos dependentes de ajuda dos outros, né? Para nos movimentarmos, entendeu? E não se culpa a idade, né? É estigma, né? É cultural, é folclórico, né? Ah, ele tem idade avançada, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. Na nossa clínica não tem esse é assim mesmo. Não tem impossível lá. E nem incurável. Entenderam? Não, tem que fazer alguma coisa por esses pacientes. É isso que nós buscamos. Entende? Por isso que a minha jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual. E que todo mundo pergunta sempre, por que esse nome? Entendeu? Por que esse nome? Porque em busca, né, de alívio, em busca de solução para esses pacientes, o nosso raciocínio passa
pelo raciocínio científico, é óbvio, porque nós somos médicos, somos formados à luz da ciência médica. Então, o raciocínio científico, claro. Mas a ciência médica não resolve tudo. Ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entenderam? E a psiquiatria, então? A psiquiatria é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Entenderam? Entenderam? Então, meus caros, nós buscamos outros raciocínios, até o raciocínio religioso. Por conta de busca, de alívio e de entender, não é, todos os tipos de soluções e de curas, nós frequentamos muitas religiões, muitos espaços religiosos, muitos credos religiosos, muitas doutrinas religiosas. E, vejo vocês, eu só posso falar bem das religiões. Aprendi muito. Claro que, passando por muitas religiões, eu não me aprofundei nas doutrinas, entende? Mas consegui obter o máximo de informações possíveis no menor tempo possível, entenderam? Entenderam? Então, evangélicos, católicos, protestantes, batistas, sabe, espíritas, hein? Budistas, muçulmanos, judeus, enfim, busquei conhecimento em todas as religiões, hein? Em prol dos meus pacientes. E eu acho que sou o único médico que na história clínica, quando eu faço uma consulta com meu paciente, eu pergunto: você tem algum credo religioso? Você tem fé religiosa? Entendeu? Por que eu pergunto? Porque é científico que quem tem fé religiosa, entende? Consegue melhores curas, consegue melhores resultados de tratamento médico. Então, se eu uso a ciência médica e uso a força do poder da fé religiosa, eu somo as duas forças, entenderam? Sem falar que existe um raciocínio filosófico, existe o raciocínio do bom senso, entenderam? E existe o melhor de todos os raciocínios, que é o raciocínio intuitivo, da intuição, né? A intuição. Saibam vocês que dentro de vocês existem todas as respostas de quaisquer questões, de quaisquer perguntas, através da sua intuição. E ter intuição não é privilégio. Todos têm intuição. Mas, se você não usa, se você não desenvolve a sua intuição, ela se apaga. Entende? Você pode ganhar um avião a jato, mas se você deixar esse avião a jato fechado no hangar e não usar, o que vai acontecer? Ele vai se estragar, vai se deteriorar, vai enferrujar. Entenderam? Então vocês têm dentro de vocês um grande tesouro, que é a sua intuição. Ela é resposta a todas as suas dúvidas e questões. Entenderam? E as respostas da intuição, eu repito sempre, tem o nome místico de revelação. Então eu busco revelação através da intuição. Agora, vejam bem, para conseguir respostas da intuição, silêncio, isolamento, contemplação e meditação. Entende? É o que fazem os monges budistas. Entenderam? Silêncio, isolamento, contemplação, meditação. Isso é saudável, isso é saúde. Entenderam? É limpeza da alma. Entenderam? Entenderam? Muito bem. Mas, vamos voltar à nossa clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Porque é tudo o que esses pacientes precisam. Eles são desafiadores, eu sempre repito aqui. E às vezes eles vêm com crenças absurdas, né?
Eu sei que meu mal é incurável, mas eu vim aqui saber de você o que você pode fazer por mim para melhorar o meu quadro clínico. Eu quero melhorar dessas dores absurdas que me perseguem. Eu quero ter mais independência física para ir e voltar. Entenderam? Esse é o desafio que eu recebo todos os dias na minha clínica. Entende? Todos os dias eu recebo esse desafio. Entende? Por conta disso, não é? A nossa clínica tem uma equipe especializada, principalmente para atender tais pacientes, que é o número maior de pacientes que vêm à minha clínica, é sobre os transtornos musculoesqueléticos crônicos. Né? Problemas de coluna vertebral, dor nas costas, problema de quadril, problema de joelhos, problema de ombros, de punhos, de mãos, de cotovelo, problemas de articulação temporomandibular, vários tipos de problema nos tornozelos, nos pés, entende? É tudo que nós praticamos em nossa clínica para tentar fazer o diagnóstico, que é a parte mais importante da entrevista médica, entende? Já disse aqui repetidas vezes, o médico não pode errar. É abominável o erro médico, porque fatalmente o erro médico vai prejudicar o doente, entendeu? Então qualquer um pode errar, menos o médico, entende? O médico não pode errar. Então ele precisa dar um diagnóstico de certeza. Você tem este problema, você tem esta doença e a causa dela é esta. Porque na hora que você tem o diagnóstico, o tratamento é uma decorrência. Entende? Em termos de ciência médica, tem tratamento? Tem. Vamos tratar. Ah, não tem tratamento, que é uma doença crônica, ela é, como os médicos costumam usar muitas vezes a expressão, você tem uma doença incurável. Entenderam? Uma expressão maligna, né? Expressão maligna. Ou então, você tem uma idade avançada, que você espera. É isso que os pacientes me contam. Porque na minha clínica não se diz isso. Na minha clínica não se pergunta a idade. Entende? Não, tenho na minha frente o paciente que precisa de ajuda. Que importa a idade dele? Entende? Não interessa. Entende? Eu quero saber o que ele tem, qual é a sua doença, qual o diagnóstico, e vou saber o que eu posso fazer por ele. Entende? A minha consulta demora 1 hora, quando não, 1h30. É impossível eu desbravar os meandros, né? As sombras dos problemas de que todos esses pacientes apresentam em menos de 1 hora. Entende? A consulta não pode demorar. E outra coisa, eu tenho que deixar na minha agenda sempre espaços, porque toda hora tem emergência. Quem tem dor, tem pressa. Se o indivíduo está com uma crise de ciática, uma dor nas costas, aquela terrível dor nas costas, na região lombar, que se irradia para uma perna, aquela dor terrível. Não é? Eu já disse aqui, outro dia atendi um paciente que estava aos gritos no meio da rua. Antes de entrar na minha clínica, eu estava dentro do consultório e já estava ouvindo ele gritar no meio da rua. E olha que a minha clínica é numa rua barulhenta, na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Depois eu vou repetir, entende? Esse endereço. Mas ele gritava desesperadamente, problema de coluna. E não era com uma idade avançada, não. Ele era obeso, mas era relativamente jovem, na faixa de 45 anos, talvez. Entenderam? Então esse é o meu dia a dia, né? Mas hoje eu queria responder algumas dúvidas dos pacientes que me perguntaram, né? A primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre um diagnóstico que vocês não estão habituados a ouvir, entende? Mas é um diagnóstico muito importante, entende? Principalmente quando se trata do nosso esqueleto. Tá? Esse diagnóstico se chama, veja bem, instabilidade articular. O que é instabilidade articular? Certo? Muito bem. As articulações, meus caros, elas são sistemas estáticos. Elas
Elas não têm movimentação própria articulação, não. Elas dependem da musculatura em volta, dos tendões, das alavancas, para poder produzir movimento e se movimentarem um osso em relação ao outro. É como o nosso joelho, não é? Nosso joelho é uma articulação por excelência, não é? Se eu dobro o joelho, é flexão. Se eu estico a perna, é extensão. Esse é o movimento do joelho, entende? Muito bem, vejam vocês. Imagine uma torre e os cabos de aço que a sustentam. Não é? Tem uma torre, ela está vertical, né? Mas tem os cabos de aço em volta dela que sustentam. Se bate uma ventania aqui, se bate aqui uma ventania muito veloz aqui para empurrar a torre, os cabos de aço mantêm ela no prumo, na vertical. Entenderam? Desde que esses cabos de aço estejam bem, né, bem esticados. Então, vejam, as nossas articulações são assim. Elas têm estruturas em volta delas. Para começar, elas têm uma membrana em volta que sela a articulação. As articulações são seladas. O que quer dizer isso? Que elas são contidas dentro de uma cápsula. Essa cápsula se chama membrana sinovial. E essa membrana sinovial produz um líquido gelatinoso, chamado líquido sinovial, que não só é o lubrificante da articulação, que diminui o atrito e vitaliza a nossa cartilagem. As cartilagens não têm sangue. Elas não têm sangue. A cartilagem é vitalizada através do líquido sinovial, produzido pela membrana sinovial. Quando essa membrana falha na produção desse líquido, é muito trágico. A articulação seca. O que acontece com uma engrenagem que trabalha sem graxa, sem lubrificante? Ela gasta, dá um atrito tremendo. Entenderam? É a tal artrose. É que é a artrose mais comum, que é a artrose é uma degeneração da articulação. Entende? Além do que, dói. Se o paciente mexe, dói. Às vezes ele escuta ruídos do atrito, né? Essa crepitação que chama, né? Barulhos, estalos no joelho, por exemplo. Entende? Então, quando os componentes em volta da articulação perdem o tônus, perdem a força de manter a articulação estável, vamos dizer, ela balança, entende? E dá um quadro de instabilidade articular. Entende? Esse quadro vocês vão entender perfeitamente quando eu disser assim. Vocês sabem que tem pessoas que o pulso, né, o punho, eles falam assim, meu pulso sai fora do lugar. E usam aqui o que se chama munhequeira, né, que é um imobilizador de punho. Né? Eles vão abrir uma maçaneta de uma porta dura, falam, meu pulso saiu do lugar. Então, esse pulso tem uma instabilidade articular. E isso é muito frequente, principalmente por insuficiências musculares, principalmente em obesidade, em pessoas que ficam muito tempo paradas, imóveis. Hoje em dia, o que acontece? Nós somos vítimas de uma sociedade que te obriga a ficar sentado, que te obriga a ficar parado. Entende? Hoje, então, tudo é tela de computador ou tela de celular. Entende? Onde vai parar essa humanidade? Todo mundo vai virar uma gelatina. Não tem mais forma, não tem estrutura, não tem sustentação. Entende? Nunca se viu tantos obesos nesse mundo. Nunca se viu tanta insuficiência muscular. Nunca se viu tanto estresse. Nunca se viu tanta depressão. Tanta tecnologia. E para onde estamos caminhando? Para a insensatez das guerras? Entendeu? Ou para essas pandemias? Entende? Que nos pegam despreparados para enfrentá-las. Entendeu? Com consequências drásticas. Não só produzindo doenças,
como estragando toda a economia de uma nação, entenderam? Por perdas de horas de trabalho, entende? Por afastamento dos funcionários de uma empresa, entende? Por perdas financeiras graves, entende? Então, é um desastre total que estamos assistindo por conta de pandemia. Não faltasse só isso, agora vamos sofrer as consequências de uma guerra, né? De uma guerra. Imagine vocês, no século que estamos vivendo, os políticos não se entendem, não sentam numa mesa de diálogo, entende? E resolvem naquela mesa suas pendências. Por quê? Por orgulho, por amar muito o poder, entende? Entende? Então, não se entendem. Aí mandam para o fronte os soldados, que matam ou morrem. Para eles pouco importa, né? Eles estão acomodados, né, nos seus gabinetes. Né? Entenderam? Então, basicamente, meus caros, vejam vocês, ortopedicamente falando, o diagnóstico de instabilidade, né, é um diagnóstico muito frequente. A coluna sai do lugar. Por isso que, vejam vocês, tem gente que diz assim, tem dia que eu passo muito bem, e tem dia que eu estou numa crise, me dá uma dor, a coluna trava. Entenderam? Porque a coluna tem, vamos dizer assim, didaticamente, nós temos uma coluna cervical do pescoço, uma coluna torácica ou dorsal da região torácica dos pulmões, depois tem uma coluna lombar, entende? Então tem muitas articulações. Por conta de traumatismo, por conta de mau uso do nosso esqueleto, por conta de obesidade, de insuficiência muscular ou vícios posturais, a nossa coluna faz movimentos anormais. Anormais. Porque a coluna tem um movimento de flexão para frente, de extensão para trás, de inclinação à esquerda e à direita e um pequeno grau de torção. Esses são os movimentos da nossa coluna. Entendeu? Fora disso, dá um grande problema. Entende? Dá um grande problema. São os entorses lombares, que podem ser o primeiro capítulo, por exemplo, de uma hérnia de disco, de uma artrose, de uma dor ciática absurda, aquela dor que dá na coluna lombar e irradia para as pernas. Entenderam? Então, esse diagnóstico chama instabilidade vertebral e é muito frequente. Por isso que, às vezes, o paciente que tem essa instabilidade lombar, nós receitamos um colete ortopédico. Na próxima jornada, eu vou falar sobre esse desconhecido colete ortopédico. Quando que ele é importante, o que ele tem de bom e o que ele tem de mal, entenderam? Porque são perguntas que estão chegando. Entende? Muito bem, mas eu estou vendo que meu tempo aqui está quase passando da hora. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica, na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A minha clínica é muito perto do estádio do Morumbi e não longe, relativamente perto do Hospital Albert Einstein. Entende? Albert Einstein. Ela também fica a umas 4, 5 quadras da estação São Paulo Morumbi do metrô. Entende? O telefone da minha clínica é o 11, código de São Paulo, 3661-4243. 11 3661-4243. O meu telefone particular, pessoal, é o 119-7082-8015, que também é o WhatsApp. 119-7082-8015. Eu tenho um celular acessório para as emergências que toda hora me telefonam, né? Que é o 11-9-3014-8888. 11-9-3014-8888.
8888. Muito obrigado por toda essa atenção. Eu espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.